Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. O tema da nossa mensagem desta noite é consolando uns aos outros. Daqui a pouquinho vai aparecer aqui na frente. Consolando uns aos outros. E o nosso ponto de partida é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Não é o único verso que vamos usar, mas é o primeiro. Tá bem? Fique atento, com a Bíblia sempre aberta e compartilhando com o irmão à sua direita ou à sua esquerda. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros. Desde março, cada quarta-feira, a gente tem estudado uma das frases uns aos outros que aparece na Bíblia. E isso é conhecido como a doutrina da mutualidade. São aqueles versinhos onde nós encontramos a expressão uns aos outros. Fazer algo a alguém e esse alguém fazer o mesmo por nós. E nesse texto em particular, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, nós recebemos do Senhor essa exortação: consolai-vos uns aos outros. Eu parto então do pressuposto, meus amados, minhas amadas, que crente precisa de consolo. Se a palavra do Senhor nos exorta, nos lembra, olha, não esqueçam, consolai-vos uns aos outros, é sinal de que crente precisa de consolo. Então, aquela história de que crente não fica doente, e crente não passa por dificuldade, e se morreu um parente é porque tem falta de fé, ou se tem algum problema é porque está em pecado, isso aí é invenção do Satanás. Isso não é ensino da palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor nos ensina é que os cristãos enfrentam adversidades e que por causa disso precisam de consolo. Eu queria agora que só as irmãs lessem João 16, 33. Vamos lá? Quem foi que falou isso? Foi Jesus. Agora só os homens. 2 Timóteo 3:12. Vamos lá? Todos que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quem foi que escreveu isso? Foi Paulo. E agora toda a igreja, 1 Pedro 5:9. As mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quem foi que escreveu isso? Essa está fácil, né? Foi o Pedro. E então nós vemos que o Espírito Santo, tanto por meio de Cristo quanto por meio dos apóstolos, nos prepara para uma vida de lutas e de dificuldades, aflições, perseguições, tribulações, que muitas vezes trazem tristeza à nossa alma, fazendo com que o cristão necessite de consolo. Eu pensei em algumas situações em que o consolo é necessário. Não é assim? Situações com as quais nós nos deparamos. Situações que estão presentes na casa do pastor Marcelo, na casa do pastor Danilo, na casa do irmão Adson, do irmão José Luiz, na casa do irmão Adonias. Situações com as quais nós nos deparamos. Olhem só, enfermidade. Você de cama. Ou alguém da sua família
e você ali lutando com médico e com internação e com remédio, isso traz aflição, aperto na alma, dificuldades financeiras. Se algum irmão aqui, na boa, meus irmãos, se algum irmão aqui tem dinheiro sobrando, pode levantar e ir para casa, não precisa ouvir o resto do sermão. Porque a Bíblia fala o seguinte: Deus nos dá o pão de cada dia, e não o filé mignon do ano inteiro. Não é assim. E às vezes parece que falta salário, né? O salário acaba antes do mês, ao invés do mês acabar antes do salário, tem que fazer o curso Crown, né, Neuzinha? Aí você vai lá e faz o discipulado Crown, para você poder ter mais controle das suas finanças, mas dificuldades financeiras. De acordo com as pesquisas, 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Será que entre essas famílias não existem servos de Deus? Semana passada eu fui com a Amanda no supermercado, que a gente queria comprar umas coisinhas. A hora que a moça falou a conta, me deu vontade de falar: minha filha, soma de novo. Não é possível. Eu não acreditei. Porque o custo de vida está muito alto. O dinheiro está muito curto. E às vezes a gente se vê ali na mesa fazendo conta, e o papel e o lápis, e preocupado, não vai fechar. São dificuldades que o cristão passa, porque o crente não é do mundo, mas ele está no mundo. Às vezes problema com o filho, que não ouve, ou que ouve quem não deve, e aquele relacionamento fica estremecido, e a mãe e a filha vão conversar, o pai e o filho vão conversar, e eles não conseguem se entender, e isso traz aflição. Ou você vê um filho andando num caminho que não foi o caminho que você apontou para ele, que você preparou para ele. Em outras oportunidades, irmãos, o problema não está entre as gerações, mas está entre os cônjuges. E aí o marido e a mulher não estão se entendendo. Um dos casais mais bonitos da Bíblia, um dos casais mais lindos da Bíblia, José e Maria. Mas quase que eles se separaram antes mesmo de casar. Não foi assim? Tiveram problemas de relacionamento. Tiveram problemas no casamento. Porque problemas de relacionamento não acontecem só em casas onde não moram cristãos. Podemos também falar ali da dor do luto, da separação, da saudade. E há pessoas que foram privadas há pouco tempo da companhia de um ente querido, e o coração ainda está em chaga aberta. Mas outros falam assim: pastor, já passou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e a ferida não fecha. E toda vez que eu penso, eu lembro, eu choro e sinto saudade, tristeza. E está tudo bem. Porque Cristo disse: no mundo tereis aflições. Glória a Deus, não vai ter só aflições, mas vai ter aflições também. E está tudo bem. Pode chorar, pode sofrer, pode pedir colo. Não é menos crente por causa disso, você entende? Não é menos cristão por causa disso, não tem menos fé por causa disso. Meus irmãos, se até Jesus chorou, Jesus Cristo precisou ser consolado, sim ou não? Sim. E quando os apóstolos dormiram, veio um anjo para consolá-lo. Porque ele dizia: minha alma está triste até a morte. É como se Jesus fosse morrer lá no Getsêmani, não fosse nem no Calvário. Lá no Getsêmani ele já estava suando gotas de sangue, e era como se o peso ali fosse tão grande que o coração dele ia ser esmagado. E ele precisou de consolo. Se Cristo precisou de consolo, o cristão vai precisar também.
Não é todo dia, não é toda hora, mas de vez em quando. Agora, de onde vai vir o consolo? Então, o crente precisa de consolo. De onde virá o consolo? Em primeiro lugar, ou a primeira origem do consolo para o cristão, certamente é o próprio Deus. Somos consolados pelo Senhor. Vamos ler juntos João 14, 16 e 17? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, habita conosco, está em nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e Ele habita conosco, e Ele está em nós. E Cristo disse, Ele é o Consolador. Graças a Deus por este bendito Consolador e amigo. Porque há um nível de consolo que só o Espírito Santo pode proporcionar. E o Senhor não desampara os seus. Às vezes nós encontramos alguém no cemitério, ou nós encontramos alguém no hospital, e pensamos assim, como essa pessoa é forte, mas a força na verdade não é dela. É o Espírito Santo que a está sustentando naquele instante de fragilidade. O Senhor não abandona os que são seus. Glória a Deus! Mas esse não é todo o ensino da Bíblia. O ensino da Bíblia é de que nós somos sim consolados por Deus, mas de que nós também somos consolados pelos irmãos. E é aí que entra uns aos outros, é aí que entra a igreja do Senhor Jesus. Somos consolados pelos irmãos. Vamos ler Filipenses, capítulo 2, versos 1 e 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação em amor, se alguma comunhão no Espírito, se algumas entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Paulo está escrevendo uma cartinha para os crentes de Filipos. Enquanto Paulo escreve essa cartinha, ele está preso, há correntes nos seus pés. Ele dorme sobre uma esteira, num lugar frio, úmido e escuro. E agora Paulo está escrevendo uma carta para os crentes de Filipos, uma igreja com a qual ele conviveu por poucas semanas, mas que nunca se esqueceu do apóstolo querido, do missionário amado. E Paulo está dizendo, olha, vocês mandaram uma oferta para mim, e a gente lê a carta de Filipenses, e é conhecida como a Epístola da Alegria, porque toda hora Paulo está repetindo, regozijai-vos, 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 e a gente até tem dificuldade de acreditar que ele estava numa prisão, mas Paulo vai dizer assim, olha, vocês mandaram uma oferta para mim, Epafrodito chegou aqui com a oferta, e isso alegrou o meu coração, não só a oferta, mas a lembrança de vocês. Então agora eu estou mandando uma cartinha para vocês, o Epafrodito vai levar também. E meus irmãos, com o conforto em Cristo, a consolação e amor, a comunhão no Espírito, o entranhável afeto e compaixão, completem a minha alegria. Isso é maravilhoso. Paulo tinha o consolo do Espírito Santo? Sim, mas ele dizia, minha alegria o que completa é o amor de vocês. É a cartinha de vocês, é o presente de vocês, é a oração de vocês. O grande apóstolo era sustentado pelo carinho dos irmãos, pela lembrança dos irmãos, pela oração dos irmãos. Foi Martinho Lutero que disse, quem é tão forte que não necessite também de consolo do menor de seus irmãos? Quem é tão grande
que não precise de um colo, de um ombro, do mais pequenino dos servos em Cristo. Então, igreja, nós precisamos uns dos outros. É por isso que existe igreja. Alguns falam assim, eu posso ser crente em casa. Aí vai faltar o consolo, o conforto, vai faltar o tal do uns aos outros. E consolo é apenas uma das coisas que nós recebemos dos nossos irmãos e das nossas irmãs. É por isso que é importante participarmos do corpo de Cristo. Mas se quisermos consolar, de fato, os nossos irmãos e irmãs que sofrem, vamos precisar de duas coisas. Primeiro, teremos que nos importar. Vamos ler juntos? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos, capítulo 12, versículo 15. O nome disso é empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ou como dizem os americanos e os ingleses, calçar o sapato do outro. É poder enxergar como ele enxerga, perceber como ele percebe. É uma tentativa genuína de se colocar no lugar da outra pessoa, a tal ponto que a alegria dela nos alegre e a tristeza dela nos entristeça. Eu sei que hoje muita gente não quer isso. E aí se isola, se tranca, se afasta, se distancia. E o individualismo é a marca da nossa época, mas isso não é saudável. O ser humano não foi feito para viver em isolamento, mas em comunhão, em interação. E é nisso que reside e resulta a saúde emocional e psicológica de uma pessoa. Então, para que nós possamos consolar o nosso irmão, nós vamos ter que nos importar de verdade, de sentir o que ele sente, seja a alegria, seja a tristeza. E eu gosto daquela história do menininho de 10 anos, que o vizinho da frente, a mãe tinha morrido. E o menininho chegou para o pai e falou, meu coleguinha perdeu a mãe, e eu vou lá. E o pai pensou assim, mas como que você vai lá? O que você vai dizer? O teu amiguinho perdeu a mãe, sepultou a mãe. O que você vai dizer? E o pai ficou com medo, mas mordeu a língua, se segurou e disse, vai meu filho. O filho atravessou a rua, entrou na casa do coleguinha. 1 hora depois, o menino voltou. E aí o pai perguntou para ele, o que você disse para o seu amigo? O garotinho respondeu, eu não disse nada, eu sentei do lado e ajudei a chorar. Eu sentei do lado e ajudei a chorar. Precisa mais do que isso? Precisa mais do que isso. Quando você vai num enterro, e você vai falar com alguém que está enterrando um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, e você fica preocupado com o que você vai dizer. Olha, não se preocupe com o que você vai dizer, porque a pessoa não vai lembrar. O que quer que você diga, naquele momento a pessoa está tão impactada, que dificilmente ela vai recordar o que você disse, mas ela não vai esquecer que você foi. Entende isso? Ela não vai esquecer. É a sua presença. Não sabe o que dizer? Senta do lado e ajuda a chorar. Porque isso traz consolo. Deus é um matemático maravilhoso, porque a matemática de Deus é diferente. Na matemática de Deus, quando você divide a alegria, ela fica maior. E quando você divide a tristeza, ela fica menor. Já reparou?
Tenha um motivo de alegria. Divida com as pessoas. Ela aumenta ou diminui? Aumenta. É por isso que a gente comemora parabéns, né? Aniversário, casamento. Mas tem um motivo de tristeza. Compartilhe com as outras pessoas. Ela aumenta ou diminui? Diminui. Então a gente pode muito abençoar vidas, mas a gente vai ter que se importar de verdade. E, para consolar, nós teremos que ser consolados. Acho que essa é a parte mais difícil do estudo. Para consolar, temos que ser consolados. Vamos ler? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Para que Deus consola você? Bom, primeiro porque Ele ama você, mas não só por isso. Deus consola você para você poder consolar os outros. É mais provável que você consiga ajudar alguém se você já tiver passado pelo que a pessoa está passando. E às vezes, presta atenção, Deus te permite passar por lutas para isso. Pastor, estou passando por tanto sofrimento, o que eu fiz? Às vezes, não tem a ver com você. Tem a ver com outra pessoa. Mas é que Deus vai te usar para ajudar aquela pessoa. E Ele vai fazer isso através da sua experiência. Deixa eu me contar uma história. Tinha um menino, ele tinha uns 12 anos, e ele estava com leucemia, internado no hospital. E muito deprimido, porque o tratamento era terrível. E não tinha certeza se ia sobreviver. Aí uma tia passou na floricultura e comprou flores. E explicou para a vendedora, olha, eu quero aqui flores porque eu tenho um sobrinho que ele está com leucemia, e então você pega aí as flores e manda para o hospital esse endereço e esse quarto. Aí comprou as flores lá e as flores foram entregues. Só que quando as flores chegaram no quarto do menino, e o menino pegou as flores, ao invés de um bilhete, tinha 2, junto com as flores. Tinha o bilhete da tia, mas tinha também um bilhete da vendedora. E a vendedora tinha escrito o seguinte: Ei, Luiz, meu nome é Joana. Sua tia comprou flores aqui comigo e me disse que são para você porque você tem 12 anos e está com leucemia. Eu tive leucemia com 8 anos. Todo esse tratamento que você está fazendo, eu fiz. Tudo que você está passando, eu passei, eu sei o que é. Mas agora eu tenho 24 anos, eu fiquei boa e você vai ficar também. Um abraço para você, Joana. Vocês acham que o bilhetinho da vendedora surtiu algum efeito no coração daquele menino? Sim ou não? Claro que sim. Não é que o bilhetinho da tia tivesse menos amor. É que a tia não sabia, não podia se colocar no lugar e falar, eu sei o que você está sentindo. Quando o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, e ele tinha sofrido a beça, porque 1 Coríntios é a carta da dificuldade, 2 Coríntios é a carta da vitória. Aí Paulo começa dizendo, olha, eu sofri, eu chorei, mas bendito seja Deus que Ele me consolou. E Ele me consolou para que eu possa consolar outros. Então, meus queridos, minhas queridas, esse é o preço que a gente vai pagar por ser humano. Você vai abençoar muita gente, Deus vai te usar. Você vai enxugar muitas lágrimas, Deus vai te usar.
Mas para você ser lenço de Deus na vida de alguém, presta atenção nisso. Para você ser lenço de Deus na vida de alguém, você vai ter lágrimas no rosto uma vez ou outra. Mas isso não é um preço alto demais para a gente ser usado pelo Senhor e abençoar uma vida. Amém? Então essas coisas vão fazer parte da caminhada do servo de Deus e da serva de Deus. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos use para consolarmos uns aos outros. E vamos ler o último versinho da noite. Porque se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Diz 1 Coríntios 12, 26. E o nome disso é igreja. Aleluia.